E se o Duncan e a Gwen nunca tivessem se beijado em turnê mundial? Ou se a Lindsay nunca tivesse se aliado a Heather? E se Kate e Sage fossem de equipes diferentes? Bem, recentemente eu fiz um post lá na comunidade do canal pedindo sugestões de vídeos. E no meio dessas ideias, eu percebi que muitas pessoas queriam um vídeo sobre os IC de Demo Total, aonde algum evento muito marcante no desenho fosse diferente ou simplesmente não acontecesse. Então, eu decidi juntar muitas dessas ideias e fazer um vídeo apenas sobre elas. E como seriam essas realidades alternativas. E olha, mesmo que algumas dessas mudanças sejam pequenas, o resultado delas podem ser caóticos, podendo mudar até o vencedor de uma temporada. Então, se você ficou interessado e quer saber mais sobre isso tudo, prazer, eu sou o Narigudo e hoje vamos falar sobre Demo Total. E se a Lindsay não tivesse se aliado a Heather? Na primeira temporada, Lindsay, uma garota doce e ingênua, acaba se aliando a Heather por acreditar que elas chegariam juntas até a final, sem imaginar que estava sendo manipulada. Se elas não fossem aliadas, Lindsay não se isolaria tanto e faria amizades com os outros competidores, como Trent, Cody, Owen e Leshana, que pareciam gostar dela, mas que nunca tiveram tempo de desenvolver alguma coisa. E além disso, ela teria uma relação muito mais forte com a Beth, e isso iria enfraquecer a Heather, que teria que se esforçar muito mais para se manter no jogo, já que o voto de Lindsay foi decisivo várias vezes. Nesse cenário, Heather poderia ser eliminada ainda na fase de equipes, ou ela teria que jogar mais com cautela para se manter no jogo. No entanto, Lindsay também poderia se prejudicar, pois por não ser boa nos desafios e com a equipe priorizando eliminados menos úteis, as suas chances de chegar na fusão seriam menores, e ela correria risco de ser eliminada bem cedo. E se o Duncan tivesse saído no episódio do desafio de queimada? Muita gente se pergunta sobre o papel de Duncan em Demo Total, e ele é realmente mais importante do que parece. Desde o início, o Duncan se destacou como um dos competidores mais estratégicos e sociais do jogo, capaz de influenciar alianças e votos de forma decisiva. Se ele tivesse sido eliminado tão cedo, várias coisas teriam mudado. Courtney não teria o seu relacionamento com ele. Ela não teria aprendido a ser mais descontraída e provavelmente seria eliminada mais cedo, sem aquele momento fofo que conquistou a simpatia dos outros competidores. Já o Noah duraria mais no jogo, já que a sua equipe venceria o desafio de Dodgeball, mas a sua arrogância ainda o faria ser eliminado cedo ou mais tarde. Outros jogadores como Harrod e Tyler se sairiam muito melhor, chegando até a fusão. Harrod poderia ter o seu romance com Leshana ainda mais desenvolvido, enquanto Tyler se juntaria a Lindsay e Heather, por estar perdidamente apaixonado. Sem o Duncan, a aliança masculina que eliminou a Bridget não existiria, e ela não seria eliminada naquele episódio, tornando os votos mais divididos e a fusão muito mais imprevisível. Heather também correria muito mais risco de eliminação, já que ele não estaria mais lá para apoiá-la. E com a Bridget não sendo eliminada pela aliança masculina, seria ela a personagem que iria ocupar o lugar de Duncan entre os 4 finalistas, pelo seu jogo social e pelas amizades que ela fez no programa. Mas ainda assim, ela seria eliminada pelo mesmo motivo de Jeff, ser querida demais. No geral, a ausência de Duncan não mudaria tanto o final da temporada, mas a fusão se tornaria um verdadeiro caos, com pequenas alianças lutando por influência e cada voto sendo decisivo. E se Sierra e Izzy não trocassem de equipes? Se Izzy e Sierra nunca tivessem trocado de equipes, a equipe Amazônia teria muito mais dificuldade nos desafios, já que a Sierra, mesmo sendo maluca, ela ainda ajudava bastante no foco e no desempenho, enquanto a Izzy atrapalhava. Com Heather, Gwen e Courtney brigando o tempo inteiro e Izzy sendo imprevisível, a equipe perderia vários desafios, resultando na eliminação de Heather, Izzy e Cody nessa ordem. Isso deixaria a equipe Amazônia na pior. E caso a Gwen e a Courtney tivessem a sorte de chegarem na metade da temporada, o plot da traição ainda aconteceria, porque o Duncan voltaria para o jogo e ele ainda ficaria com a Gwen. A Courtney ficaria muito irritada e a equipe Amazônia iria perder mais uma vez, e a Gwen seria eliminada no desempate. Courtney seria a última integrante da equipe Amazônia a permanecer no jogo. E agora vocês me perguntam quem seria a pessoa capaz de vencer o Alejandro? E a resposta é bem óbvia.
Sierra, pois ela se tornaria muito mais focada no jogo. E como ela é uma grande fã de Dama Total, ela sabe como jogar e também é muito habilidosa. E como o Cold nunca chegaria nos 4 finalistas, ela nunca explodiria o avião e nunca seria eliminada. Então não teria motivo para ela ser eliminada e ela chegaria na final contra Alejandro. E se a Lindsay fosse a vilã de Só Estrelas ao invés de Mal? Mesmo que isso seja algo bem diferente do que tivemos na temporada original de Só Estrelas, a essência é praticamente a mesma. Uma vilã cruel que todos pensam que era uma boa pessoa, assim como todos acreditavam que o Mike jamais seria o mal. Com a Lindsay sendo a vilã da temporada, ela também eliminaria muitos participantes enquanto mantém a face de ser uma garota que jamais faria mal para qualquer pessoa. Claro, ela teria muitas pedras no seu caminho, como Alejandro e Heather. Principalmente a Heather, que perceberia que ela estaria diferente, mas por estar em outra equipe, ela não poderia fazer muita coisa. Então, no final, Lindsay seguiria os passos de Mike, se aliando a Zoe e Cameron, eliminando o Alejandro e sabotando a Courtney, chegando na final contra a Zoe. E se a Kate não estivesse na mesma equipe que a Sage? Como todo mundo lembra, Kate e Sage foram mandadas para equipes diferentes em Dama Total. Kate para a equipe dos esquilos berrantes e Sage para os robalos assassinos. Mas por elas serem tão amigas e fazerem tudo juntas, Chris deixou que Izzy trocasse de lugar com a Kate para que elas pudessem ficar juntas. Mas agora, se elas tivessem ficado em equipes diferentes, na equipe dos esquilos, Kate entraria na aliança da Beth, Lindsay e Heather e seria mais um peão da vilã. Sage, por ser mais inteligente, tentaria avisar Kate sobre Heather, mas ela não daria ouvidos. Mas então, após sofrer muitas humilhações, a garota se viraria contra Heather e seria eliminada por isso. E ela perceberia que a sua amiga Sage tinha toda a razão. Agora sobre a Sage, ela sempre mostrou ser mais apegada do que a Kate. No primeiro e no segundo episódio, foi ela que ficou falando que queria ficar na equipe dos esquilos berrantes por causa da Kate. Então a Sage sempre arrumaria alguma forma ou alguma desculpa para ficar junto de Kate nos desafios. E isso não deixaria a equipe dela nada contente, que votariam nela após ela passar tempo demais com a Kate, que era da equipe rival. As duas teriam uma história diferente, mas ainda assim não chegariam longe. E se a Courtney conseguisse que o Duncan parasse de atormentar o Harold, como seria o programa se ela não saísse injustamente? Essa é muito curiosa e engraçada, porque todo mundo sabe que o que levou à eliminação de Courtney foi o bullying que o Duncan praticava com o Harold, que desde o início da temporada, o Bad Boy fazia questão de atormentar o garoto sempre que podia, que fez o Harold manipular os votos eliminando a Courtney da competição como forma de vingança. Mas agora, com isso não acontecendo, nada mudaria tão drasticamente. O Harold seria eliminado um episódio antes, no episódio 12, porque a Courtney ainda ficaria com o Duncan, e na eliminação todos votariam em Harold. E como ele não mudaria os votos, ele seria eliminado. Mas a história fica interessante no episódio seguinte, já que com a Courtney na equipe, ela seria designada para o esqui aquático na lama no lugar de Harold. E como todo mundo sabe, a Courtney nessa temporada, ela é muito de falar e não de fazer. Então, na fase final, ela perderia o desafio e, consequentemente, a equipe perderia. E ela seria eliminada da mesma forma, já que na equipe teríamos a Courtney, o Duncan, o DJ, o Jeff e a Bridget. E como todos ali eram amigos, eles votariam no membro menos valioso, ou com menos a proximidade deles, que seria a Courtney. Então, mesmo que o Harold não trapaceasse, a Courtney sairia do mesmo jeito. A diferença é que o Duncan ficaria com muita raiva dos membros da equipe dele, coisa que ele ia superar uma hora ou outra com o tempo por entender que eles não tinham escolha, então o plot da aliança masculina ainda aconteceria e a história seguiria da mesma forma. E se Gwen não tivesse beijado o Duncan? Se a Gwen nunca tivesse beijado o Duncan, com certeza o jogo teria sido muito diferente. A principal mudança é que com o Duncan não traindo a Courtney, ele se tornaria um jogador muito mais forte, porque ele teria a amizade da Gwen e o namoro com a Courtney, que significaria uma aliança de 3 bem promissora. E com isso, caso a equipe Amazônia perdesse algum desafio de eliminação, quem seria eliminada seria a Sierra, porque o Cold disse uma vez que ele estava tentando juntar a equipe e convencer as garotas a eliminarem a Sierra, coisa que não aconteceu por causa do triângulo amoroso. Mas agora, com isso não acontecendo, o Cold daria essa ideia para a equipe e todo mundo concordaria. Porque naquela fase da competição,
Gwen e Courtney, mesmo que elas não se dessem bem com a Heather, elas suportavam ela. E como a Gwen tinha uma amizade com Cold, ela aceitaria e Sierra seria eliminada. Na fusão, Blaney entraria no jogo. Owen seria eliminado da mesma forma por ser muito popular. Após ele ser eliminado, Duncan sairia em seguida. Porque Alejandro, Heather e Blaney veriam que a aliança entre Gwen, Duncan e Courtney era muito poderosa, e ela teria que acabar. Então eles fariam o Cold votar em Duncan. Então seriam 4 votos contra 3 e o garoto do Moicano seria eliminado. Nos 6 finalistas, Blaney e Courtney seriam eliminadas juntas da mesma forma. Blaney seria votada por Cold, Gwen e Courtney por espalhar fofocas sobre o relacionamento de Gwen e Duncan, coisa que deixaria eles furiosos. Enquanto isso, Courtney seria votada pela Aliança de Vilões por ser considerada uma ameaça. Assim, as duas seriam eliminadas. Nos 4 finalistas, a história seria bem similar, com o Alejandro resgatando a Heather e ela jurando não votar nele. Mas na cerimônia de eliminação, todos votariam em Alejandro e ele seria eliminado. E como a Sierra não estaria lá para explodir o avião, ele realmente sairia. Depois disso, o Cold seria eliminado por ser o mais fraco em desafios de força comparado a elas duas. E a final da temporada seria entre Gwen e Heather. E a Gwen teria muitas chances de vencer. Porque, como vocês lembram, o Alejandro, por ser muito querido na final, ele recebeu um carrinho como ajuda. Então, quem ganharia o carrinho seria a Gwen, e isso daria uma vantagem imensa para ela. E como a Heather não teria o fator sentimental para tentar impedir a Gwen, a Gótica venceria a temporada e seria a primeira e única personagem da história de Drama Total a vencer 2 temporadas. E bem, chegamos ao final do vídeo. É tão estranho pensar que se alguma coisa, mesmo que minúscula, fosse um pouco diferente em Drama Total, ela poderia resultar em um enorme efeito borboleta, e até com altas chances de mudar os finalistas de algumas temporadas. Mas agora eu quero ouvir de vocês. O que vocês acham que aconteceria nesses universos alternativos? Acham que aconteceria da forma que eu disse? Ou vocês têm outra teoria? Bem, deixem aí nos comentários, eu vou adorar ler a opinião de todos vocês. Mas por hoje, ficamos por aqui. Deixe o like no vídeo caso você tenha gostado, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Eu fico por aqui, obrigado você que ficou até o final do vídeo e até logo pessoal, fui!